Pessoal, eu vou explicar para vocês agora que a gente pode conseguir fazer a exclusão mútua usando os semáforos. Então, se lembra, na exclusão mútua a gente tinha uma função que era enter region, outra que era leave region. A gente pode fazer o enter region como down em um semáforo. Então, isso aqui seria o enter region. E a gente faz o leave region como um up no semáforo, tá? Então, a ideia é a seguinte: a gente cria um semáforo, né? Usando alguma função inicializa semáforo. Semáforo é uma variável compartilhada, mas está dentro do kernel. Então, a gente faria alguma coisa assim: inicializa semáforo com 1 e passa o ID, né, do semáforo. Então, 100 seria de semáforo, ID do semáforo. E para os processos A e B, a gente estaria usando o mesmo semáforo. Então, a gente ficaria em um loop, faz o down no semáforo, entra na região crítica, o up e fica assim. E por que isso funcionaria para resolver o problema da exclusão mútua, hein? Supondo que o processo A ele queira entrar na região crítica e o B está fora. Na hora que ele faz down sem ID, né, o semáforo foi inicializado com 1. Então, na hora que ele faz o down, ele consegue decrementar, entra na região crítica. Na hora que ele faz o up, ele sai da região crítica. Agora, supondo que ele... Agora vamos pensar diferente, tá? Supondo que o A entrou na região crítica e o B queria entrar quando o A já está na região crítica aqui, tá bom? Então, o A veio vindo, aí ele fez o down. Na hora que ele fez o down nesse semáforo, o semáforo antes aqui está valendo 1. Na hora que ele entra aqui dentro, o semáforo está valendo 0. Na hora que o processo B ele quer entrar na região crítica, aí quando ele vai decrementar aqui o semáforo, aí o que acontece? Como o S vale 0, então a própria operação de down vai colocar o processo que está fazendo down, que no caso aqui seria o processo B, para dormir. Tá? Eu vou colocar aqui de novo aqui o código para vocês. Então, na hora que o processo B faz o down, né, o A já está na região crítica e o B faz o down, então o S vale 0. Então, se o S vale 0, ele coloca o processo B em uma fila, né, na fila do semáforo, e dorme. Tá legal? E aí quando ele dorme, ele fica dormindo ali, tá? Aí o B tá lá bloqueado dormindo. O A continua rodando até que ele executa o up. Na hora que ele faz o up, ele incrementa o semáforo. Na hora que ele incrementa o semáforo, né? Porque o up incrementa o semáforo, eu vou mostrar para vocês. O up ele incrementa o semáforo e aí ele faz, se processo é igual remove, quer dizer, se tem algum processo lá para estar removendo da fila de semáforos, e tem, que é o processo que estava, é o processo B, ele remove o processo B e dá um wake up, ele acorda o processo B, coloca o B para rodar. Aí na hora que o B vai rodar, o que acontece, pessoal? Ele estava bloqueado aqui no down, né? Aí ele acorda e acorda aqui, ó, nesse ponto aqui. Aí ele continua rodando, ele decrementa o semáforo, né? E consegue entrar aqui na região crítica. Entra na região crítica e é isso daí, tá? Pessoal, eu não sei se é fácil ou difícil entender isso. Não é muito fácil. É meio um pouco complicado isso daí. Parece fácil, mas é meio enganoso que isso é fácil. Não é tão fácil assim. Eu pedi para alguma equipe implementar o semáforo no Linux. O Linux ele possui umas dentro do kernel, ele possui umas coisas do tipo sleep e wake up, tá? E eu pedi aí para alguma equipe
estar implementando o semáforo usando essas ideias que eu coloquei aqui na transparência do down e do up para ser implementado aí no kernel do Linux. No ano passado o pessoal conseguiu, no ano retrasado o pessoal não conseguiu, né? Não é sempre que as equipes conseguem fazer as coisas. Tem um desafio aí do projeto. O projeto aí pode não ser tão fácil de ser feito. Eu espero aí que a turma aí que pegou esse projeto para fazer esse ano consiga fazer. Tá legal, pessoal? Bom, eu vou voltar aqui no caso da exclusão mútua. Eu vou apresentar para vocês esse problema como uma rede de Petri. E eu acho que vocês não conhecem muito bem o que seja a rede de Petri. Eu vou colocar aqui o código do processo A como rede de Petri. Rede de Petri funciona assim. Eu tenho bolinhas, que são lugares, e tracinhos, que são transições. E as transições, elas são disparadas, tá bom? E quando eu tenho, por exemplo, faz conta que eu tenho aqui 3 bolinhas na entrada da transição e tenho 5 bolinhas na saída da transição. 5 lugares na saída da transição. Para uma transição ser disparada, é necessário que eu tenha um token em cada uma das entradas. Se eu não tiver um token em cada uma das entradas, por exemplo, se eu tiver assim, então essa transição ela não é disparável, não dá para disparar ela. Mas se eu tiver assim, se eu tiver assim, com um token em cada entrada, então essa transição é disparável. Na hora que essa transição aqui, então essa transição daqui vamos supor, quando tenho um token em cada lugar na entrada. Então esses lugares aqui esses 3 lugares aqui são lugares na entrada, esses 3 aqui são lugares na saída, tá bom? Se eu tiver um token em cada lugar na entrada, então a transição é disparável. Ela pode ser disparada, não significa que ela vai ser disparada, ela pode ser disparada. Aí quando a transição é disparada, o que acontece? Eu tiro um token de cada... Vamos ver se eu consigo apagar. Eu tiro um token de cada entrada e coloco um token em cada saída. Aí assim eu disparei uma transição. Né? Na hora que dispara, coloca um token em cada saída. Isso daí é o que vocês precisam aí para entender o que eu vou fazer agora aí para mostrar para vocês de uma forma gráfica como é que funciona aqui a exclusão mútua usando o semáforo. Então eu tenho aqui, isso daqui seria o processo A, e aí o processo A ele está em um loop, por isso em um loop infinito, e aqui ele está fazendo down, ele entra aqui na região crítica, que seria a região crítica, e aí ele faz o up. Ele está nesse loop aqui. O processo B, ele vai estar da mesma forma. Será que eu... Faltou por um lugar aqui, né? Eita, nós. Faltou por um lugar aqui na saída, ele faz isso. É sempre assim, transição leva a lugar, tá bom? Transição leva a lugar, lugar a transição. Não pode ter 2 transições ou 2 lugares juntos, grudado um no outro, tá? Então, aqui eu saio, vou para essa transição que faz esse loop. Aqui também eu vou fazer o down e vou fazer o up. E eu tenho aqui o semáforo.
E eu vou fazer o seguinte. Para que o down aconteça, é necessário com que eu tenha pelo menos um token aqui no semáforo, tá? E depois que faz o up, eu devolvo o token para o semáforo. Bom, então vamos ver como é que isso funciona. Eu coloco aqui um token aqui porque o semáforo foi inicializado com 1. Então isso aqui significa um token na minha rede de Petri, tá bom? Só estou tentando modelar aqui para vocês entenderem. Não é necessário vocês serem experts em rede de Petri. Só quero que vocês entendam aqui a dinâmica. Aí eu coloco um token aqui, inicializando o processo A e o processo B. Eu vou rodar isso. Essa transição aqui, esse down é disparável? Eu posso disparar esse down? Posso. Por quê? Porque os dois lugares estão com tokens na minha entrada. Eu posso disparar esse down? Posso, porque os dois lugares estão com tokens na entrada. Então eu vou escolher tanto o processo A quanto o processo B podem começar a rodar. Então, vamos supor, eu disparo esse cara e ele entrou aqui na região crítica. Vamos supor aí que o sistema operacional estava rodando então o A, chaveia, vai rodar o B agora e vai querer colocar o B para rodar. Eu posso disparar esse down? Não, porque esse cara não tem mais um token na entrada dele. Então, nem todos os tokens nem todos os lugares estão cheios aqui com tokens, né? Esse lugar aqui não tem token, esse daqui tem, então essa transição não é disparável, tá bom? Então não tem como. Então isso daqui, mesmo que o sistema operacional tente colocar isso aqui, o sistema operacional não vai colocar isso aqui para rodar porque agora esse cara aqui está bloqueado. Só pode rodar esse. Na hora que esse cara roda, ele sai da região crítica, então a gente tira esse token daqui e coloca na saída. Como tem duas saídas, eu vou colocar um token aqui e outro token aqui. Tá legal, pessoal? Na hora que eu coloco um token aqui e outro token aqui, quais são as transições que eu posso disparar? É essa e essa daqui, tá? Duas transições que eu posso disparar. Então, vamos supor que eu dispare agora a transição do processo B. Então, agora o processo B, ele entra na minha região crítica. E aí, quais transições que eu posso disparar? Essa e essa. Eu posso rodar tanto o processo A quanto o processo B agora. Daí o processo B, vamos supor que o A executa agora. O A executa e executa essa transição e põe o token aqui na entrada. O A, se ele quiser entrar aqui na região crítica e fazer o down, ele consegue? Não. Ele não consegue. Por quê? Porque não tem o token, nem todos os lugares estão com tokens, né? Esse lugar aqui está sem token. Então não dá para disparar mais nenhuma transição do A. O A está bloqueado. Mas agora o B ele pode disparar. E aí vamos supor aqui o B dispara essa transição. Então a gente tira aqui o token dele, coloca um token aqui na saída e outro token aqui na saída. Agora, a gente só pode disparar esse e vai indo assim. Com isso, a gente tem aqui a exclusão mútua e eu modelei aqui o semáforo usando redes de Petri. Então, o que a gente fez aqui a gente fez uma modelagem de semáforo com rede de Petri. Como eu estudei rede de Petri no meu mestrado, eu estou aí colocando aí para vocês aí. Eu acho que essa ilustração ajuda os alunos a entenderem aí como é que funciona os semáforos. Todo ano eu explico, todo ano acho que os alunos gostam, eu acham legal aí essa figurinha. Não está no livro aí do Tannenbaum, eu espero que vocês tenham gostado aí, pessoal.